Fala galera, beleza? No vídeo de hoje aprenderemos a respeito da localização de um elemento na tabela periódica. Peço que revejam o vídeo anterior sobre tabela periódica e sua organização, pois ela será muito importante para o desenvolvimento deste conteúdo. A partir do momento que entendemos o formato da tabela periódica, podemos notar então a presença de 4 blocos que contêm elementos que têm todos os subníveis de valência iguais. O bloco S, que corresponde ao grupo 1 e 2 da tabela periódica. O bloco D, que corresponde aos grupos 3 até 12 da tabela periódica. O bloco P, que corresponde aos grupos 13 até 18 da tabela periódica. E, por fim, o bloco F, que contém o restante dos elementos que estão deslocados na parte de baixo da tabela periódica. Cada um desses blocos contém todos os elementos que têm como característica ter elétrons no subnível de valência correspondente ao S, ao P, ao D e ao F. E a partir da distribuição, nós seremos capazes de localizar estes elementos. Portanto, através da distribuição eletrônica, nós seremos capazes de localizar onde está esse elemento. Para isso, temos que fazer do átomo neutro. Quando se faz a distribuição, tem-se então sempre um número, como por exemplo 4, e um subnível, como P, com 4 elétrons nesse subnível P. A partir então dessas duas informações, nós podemos então determinar qual é o período e qual é o grupo deste elemento na tabela periódica. Para a determinação do período, basta que vejamos qual é o maior número correspondente ao nível, que são os números que aparecem aqui na frente. Procura-se então o maior desses números e ele corresponderá ao período. Por exemplo, neste caso, seria o quarto período. Já para fazer o grupo, tem-se então que procurar qual é o último subnível que contém elétrons. Neste caso, contabilizando que havia outros subníveis antes, terminamos com o P4, ou seja, serão estas informações aqui que poderão nos dizer qual é o respectivo grupo. E isto vai depender se é S, P, D ou F o respectivo subnível de valência. Primeiramente, para o bloco S, que é o bloco mais fácil de ser localizado, utilizando o exemplo do sódio, que contém 11 prótons no seu núcleo. No caso do átomo de sódio neutro, nós temos também 11 elétrons e temos a seguinte distribuição eletrônica. Portanto, para localizar o elemento, nós temos o maior dos números dos níveis, que corresponde ao nível 3, ou seja, terceiro período. E, para localizar o átomo de sódio, vemos também qual é o subnível de valência, o último ocupado, no caso o S1, que vai nos fornecer diretamente qual é o grupo. Se for S1, é o grupo 1, se for S2, o grupo 2. Portanto, terceiro período, 1, 2, 3, grupo 1, nós temos então o sódio localizado nessa exata posição, no terceiro período e no grupo 1. Cuidado, pois o hélio é uma exceção desse bloco, pois o hélio termina em um S2, mas mesmo terminando em S, ele não pertence ao S, ele está lá no grupo 18, uma vez que o hélio é um elemento de gás nobre e está presente com os elementos semelhantes a ele nesse grupo do outro lado da tabela periódica. Já se um elemento terminar por D, como seu subnível de valência, nós localizaremos esse elemento dentro do bloco D. Por exemplo, o escândio, que contém 21 prótons em seu núcleo e 21 elétrons na sua forma neutra. Fazendo a distribuição do escândio, nós temos. Para determinarmos o grupo, vemos sempre o maior dos números do nível, que neste caso não é o 3, e sim o 4, que é o maior dos números presentes na distribuição, que nos indica que o escândio está no quarto período. E, para determinar o grupo, nós temos então o subnível de valência, o último ocupado, que é o D1. E aí fazemos o quê? Como o bloco D foi antecipado pelos dois grupos do bloco S, nós temos que somar esses dois grupos para determinar o grupo do D. Como há 2S antes, nós vamos ter que sempre somar 2 se terminar no D, ou seja, sempre somaremos 2 para determinar o grupo. 1 mais 2, nós temos então que o átomo está
no grupo 3. Quarto período, terceiro grupo aqui, o escândio se localizando como o primeiro elemento do bloco D. Para o bloco P, temos a mesma questão anterior e teremos que contabilizar então todos os D e todos os S que vêm anteriormente. Utilizando o nitrogênio como exemplo, com 7 elétrons, temos a seguinte distribuição eletrônica. Para determinar o período, vemos o maior dos números, que corresponde ao 2, portanto, o segundo período. E para determinar o grupo, vemos então o subnível de valência. Como é P, nós temos que somar os 10 grupos D que vêm anteriormente e os 2 grupos S que vêm anteriormente. Ou seja, temos que somar 12 para descobrir a posição exata de um elemento que termina como subnível de valência P. 3 mais 12, grupo 15. Primeiro período, segundo período, grupo 15, nós temos então o nitrogênio nessa exata posição. Por fim, se um elemento terminar no bloco F, nós não conseguiremos indicar qual é o grupo deste elemento, pois o F não contém grupos numerados como 1, 2, 3, 4, que nem ocorre para o S, para o P e para o D. Então, não é possível determinar grupo. E para a determinação do período, segue-se a mesma coisa que os anteriores. Por fim, um exercício. Indique qual é o grupo e qual é o período de um elemento que na sua forma de valente, ou seja, que possui carga 2+, cuidado que essa é uma informação muito importante, vai possuir 26 elétrons. Conforme indicado para vocês, eu só sou capaz então de determinar a posição se o átomo for neutro. Neste caso, este átomo X tem uma carga de 2+. Relembrando dos vídeos anteriores, quem tem 2+, significa que perdeu 2 elétrons. Ou seja, o átomo neutro se tornou o átomo de 2+, perdendo 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons e ficou com 26, anteriormente ele continha, portanto, 28. Perdendo 2 ficou com 26 e, portanto, com carga 2+. Esse é o átomo que nós deveremos fazer a distribuição eletrônica. Fazendo a distribuição eletrônica para um átomo com 28 elétrons, nós temos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3e8, utilizando o diagrama de distribuição eletrônica. Portanto, temos que definir qual é o grupo e qual é o período desse elemento. Para determinar o mais fácil, que é o período, basta então que eu selecione qual é o maior dos números dos níveis que estão aqui embaixo, que corresponde ao 4. Aqui eu tiro então que ele está no quarto período. Para determinar o grupo, procuro sempre o de valência, que neste caso é o último ocupado, o D8, e penso que como termina em D, eu tenho que somar os 2 grupos S que vêm anteriormente. 8 mais 2, 10. Portanto, este elemento está no grupo 10. O elemento que está no grupo 10 e no quarto período corresponde ao níquel. Beleza? Valeu!